paz do Senhor, igreja. Com um privilégio estar aqui, um temor de falar a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade do pastor. Antes de começar, gostaria de falar algumas coisas aqui que eu anotei. Para quem não me conhece, então, o meu nome é Vanessa, eu tenho 41 anos, sou mãe do Felipe, de 14, e da Camila, de 4 anos. Eu estou nesse ministério desde 2013, e sou professora do Ministério Infantil desde então. Aproveitando que eu estou falando do infantil e que é o mês dos filhos, eu gostaria de falar com as mães a importância do Ministério Infantil, das crianças estarem no Ministério Infantil. Então, eu como mãe e eu como professora, recomendo para quem não leva, não traz as crianças para a igreja por algum motivo, ou que as crianças não subam, ou que não conhece o Ministério Infantil, conheçam, porque essa igreja tem um ministério muito sério do infantil. Gosto muito de trabalhar nesse ministério, não puxando sardinha para esse lado, mas é o melhor ministério dessa igreja. Tenho muitos testemunhos para falar sobre as crianças comigo, que não vai ser hoje que eu vou contar, porque hoje eu tenho que trazer a palavra, mas eu tenho muitos testemunhos. A gente ensina muito as crianças, mas a gente aprende muito com eles. Então, se alguém tem alguma dúvida, eu gostaria muito de conhecer, suba, conheça, porque é muito importante o Ministério Infantil nessa igreja. Amém? Dito isto, vamos à palavra de Deus. O tema desta noite é Filhos, propriedade de Deus. Bom, eu sempre ouvi dizer que quando a gente vem falar aqui da palavra de Deus, Deus fala primeiro com a gente, com quem está pregando. Ai, gente. Perdoa, posso sentar, irmãos? E o irmão estava lá fazendo sinal para mim. Eu falei, meu Deus, o que ele está querendo dizer? Desculpa. Eu estava falando sobre a palavra, né? Que é um tema que eu já ouvi muito falar que, quando a gente vem falar da palavra aqui, Deus usa a gente primeiro para depois falar. E realmente, porque quando eu fui escolher o tema, eu fiquei pensando, e aí, quando eu fiquei confortável com o tema, eu falei, esse tema, eu estou confortável. E aí eu comecei a estudar, aí, gente, Deus falou demais comigo. Por quê? Sobre esse tema, sobre que os filhos são propriedade de Deus, a gente está dizendo o quê? Que os nossos filhos não são nossos, são de Deus. E aí, quando eu comecei a estudar, isso mexeu muito comigo, porque eu sou uma mãe muito controladora. De muito cuidado, de muito não vai, não deixa, não sei o quê. E se acontecer alguma coisa, eu não pensei antes, eu não previ, eu sou muito controladora. Então, Deus já vem me tratando, já quando veio a minha segunda filha, né? Porque quando veio a Camila, o Felipe, ele sempre foi muito obediente. A Camila já veio ao avesso. Então, ali Deus já está me tratando, olha, você está criando ela, mas ela é minha, ela faz o que ela quer, e ela já veio totalmente diferente. Então, dali Deus já vem me tratando. Quando a palavra que eu escolhi, já fiquei mais confortável em falar, mas aí quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, é verdade. Então, enfim, vamos lá. Eu separei em 4 tópicos para a gente falar sobre isso. E o primeiro tópico é: ensine o seu filho sobre o temor de Deus. Daí eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Deuteronômio 4, versículo 9 e 10. Que diz assim: portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram, e contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte de Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando Ele me disse: reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Esse é o primeiro tópico. Então, ensina o teu filho sobre o temor de Deus, o amor que ele precisa ter com o nosso Deus e o temor que ele tem que ter, porque o Deus é um Deus bom, mas ele é justo. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo é: ore pelo seu filho, que está em Jó, capítulo 1, versículo 5.
Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada, oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. Então, Jó é um grande exemplo de um homem na Bíblia, né, que orava muito pelos seus filhos. Isso também é uma coisa muito importante que o pastor sempre fala aqui. E como a oração de uma mãe tem poder. O pastor sempre fala assim, Deus fala com todo mundo, mas ele tem um negócio diferente com as mães, né, com as mulheres. E realmente, porque a oração de uma mãe com um filho é tão intensa, é tão verdadeira, não que as outras coisas não sejam, mas é um amor tão além do que, né, além do nosso, que realmente chega aos céus. Então, assim, a importância da oração para um filho, independente do tamanho do seu filho, se ele é criança ou se ele é adulto. A minha mãe, às vezes, fala para mim, a gente conversando, e ela fala, eu conto alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, assim, depois ela fala, filha, mas eu fiquei preocupada, eu orei tanto por você, e a gente sente, né, aquela verdade, aquele amor. Então, assim, a oração de uma mãe por um filho é muito importante. O terceiro item é, ensina o seu filho a ser cristão. Está em Efésios 6, 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Esse é um item também muito importante, que eu gosto muito, porque eu vejo diferença no meu filho, que foi criado, né, o Felipe começou aqui, já tinha 3, 4 anos, na igreja, diferente dos primos, por exemplo, que são também ótimos adolescentes, mas as conversas, os conselhos são sempre diferentes, voltados para Deus. Então, assim, eles são ótimos adolescentes como ele, mas o Felipe sempre tem um diferencial na fala, no aconselhamento, e que ele aprendeu aqui na igreja e no Ministério Infantil. Por isso que eu falo da importância do Ministério Infantil. E essas coisas a gente vai, depois quando não estiver mais aqui, Deus vai cobrar sim, né? Ele vai falar para nós, como que você criou o seu filho? Que caminho que você criou? Até mesmo quando você não é o seu filho não é da igreja quando criança, mas ainda quando adulto, os pais têm que falar, vamos, vá, leia, acompanhar, fazer, que a Evelyn falou na pregação dela. Seja o exemplo, né? Não adianta você falar para ir e não ir, não fazer algo, não faça, filho, e você fazer. Então, essa parte também de ser cristão, não só de falar, mas também de ser um cristão como exemplo, é muito importante para o seu filho. Muitas vezes, às vezes num nervoso, num estresse, o meu filho já falou, mas mãe, lembra? E aí ele me lembra, ele fala. Até a Camila, com 4 anos, coisas do infantil, ela já falou e já lembrou. Então, a gente acha que está tudo bem, eles estão lá brincando, mas a semente é plantada, eles crescem e não esquecem. O Felipe vê vídeo, vê fotos de quando era pequeno infantil, ele lembra de uma palavra específica daquele dia, de uma brincadeira, de uma dinâmica. Então, a gente precisa manter e ter esse relacionamento com o nosso filho, com a igreja, porque realmente faz a diferença lá fora. E o quarto e último item é a confiança na palavra de Deus. Está em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Esse versículo, eu acho que a gente usa muito para o nosso filho quando já cresceu, né? E aí você não tem totalmente mais o controle. Quando ele sai de casa, quando ele casa, quando ele não está mais nas suas asas, né? Embaixo das suas asas. E aí você
criou, você explicou, você ensinou, como a gente falou aqui nos itens, você ensinou o teu filho, você ora por ele. E aí vem a parte que eu acho que é a mais difícil, que é a confiança. Quando o seu filho sai e você tem que deixar sair, né? Porque ele já cresceu. E aí você tem que ficar em casa lá pensando, Senhor, agora o Senhor confiou em mim em criar, porque os filhos não são nossos, são de Deus. E agora eu confio no Senhor em cuidar. Porque aí saiu totalmente do seu controle, né? Aí ele está no mundo, no trabalho, enfim, em qualquer outro lugar. E aí você tem que ficar em casa, dormir só, deitar, dormir sua cabecinha no travesseiro e pensar, Deus, cuida, porque o mundo está muito cruel, as amizades são cada vez mais difíceis. E aí vem a confiança. Então, esse versículo mostra que, se a gente fez a nossa parte em ensinar, em orar, agora a gente tem que confiar em Deus para que Ele mantenha o nosso filho no caminho de tudo que ele aprendeu, tudo que a gente ensinou. E é isso, a minha palavra de hoje. As palmas louvam ao Senhor.